Shalom, shalom, Deus abençoe, bom dia. Shalom, bom dia, Deus abençoe. Amém. Glória a Vamos Deus. orar? Pastor, ora, por favor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, a ti toda a honra e toda a glória. Pai, nos cobre com o teu sangue, tem misericórdia das nossas vidas. Faça com que nossas mentes estejam concentradas, ó Pai amado, no que vamos fazer agora. Sim, Tira de nós todos os tipos de pensamentos e outras coisas, onde nós vamos ser roubados dessas verdade. sementes, ó Pai amado, que precisamos. Então, em nome de Jesus, nos dá concentração, Pai. Em Hoje nome de estamos Jesus. num mundo onde facilmente somos desfocados daquilo que temos que fazer de verdade. São É muitas verdade. informações, muitas coisas chamando a nossa atenção. Verdade, Deus. Precisamos, ó Pai, nos concentrar em Me Ti, Pai. ajuda, Deus. Em Nos nome de ajuda. Jesus, que nossos olhos estejam fitos em Ti. Em Sim. nome do Senhor Jesus, nos guarda, Pai. Em nome de Jesus Cristo, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, amados. Vamos falar hoje um pouquinho a respeito daquilo que seria, quais são as nossas posturas internas diante da manifestação de uma renovação do casamento. Como vamos renovar o nosso casamento? Amém? Como vamos trazer a nossa manifestação espiritual para o nosso casamento? Então, para isso, amados, eu coloquei aqui uns pré-requisitos, não é? Assim como falamos a respeito do pré-requisito dos intercessores, dos libertadores. Shalom, Angelini, Deus abençoe. Assim como falamos essas virtudes que precisamos ter, aqui também o nosso coração precisa ser sondado. E eu vou falar para você, não é que o seu coração vai estar pronto para você entrar nessa guerra, pronto, prontinho, certinho. Muitas vezes não estará. Mas precisamos entender que o posicionamento é uma semente. E por quanto você tem um posicionamento, Deus vai te fazendo apto, apta para ir a cada dia, a cada manhã, conquistando novos territórios. Amém? Shalom, shalom, irmã Silvia, irmã Nilza, que entrou agora. Em nome de Jesus, Deus abençoe e guarde cada uma de vocês. Amém? Então, hoje nós queremos. Deixa eu permitir você falar bom dia? Tá. Então, hoje, amados, nós vamos falar a respeito disso, dessa manifestação do nosso interior, para podermos começar. Santos para santificar. Esse é o tema dessa aula. Santos para santificar. Então, como está o teu coração? O teu coração já entrou num estado de separação para aquilo que Deus quer usar, a tua vida e a minha vida? O nosso coração já entrou num lugar onde a palavra de Deus, ela quer agir em nós sem nenhuma mistura, porque santo quer dizer sem mistura, separado. Então, amados, se essa santidade de Deus, ou essa santificação de Deus já chegou às nossas vidas, nós precisamos começar a tomar posse daquilo que o Senhor tem nos dado para a conquista. Então, o Senhor nos dá um posicionamento, como foi falado ontem de Esther, um posicionamento a respeito de que ela é uma rainha, agora ela precisa tomar mais um passo e começar a conquistar aquilo que Deus deu para ela por conquista. A cruz do Calvário executou uma divisão entre o decreto que havia sobre nós a respeito da morte que estava estabelecida, mas a cruz do Calvário veio e trouxe uma oportunidade de escrevermos novos decretos. O Senhor fala ali, eu deixo o meu nome para vocês. E agora vocês peçam todas as coisas, para que a alegria de vocês sejam completa, eu dou meu nome para vocês. Então, nós precisamos começar a usar o nome de Jesus a nosso favor, para entrar no nosso casamento e colocar pontos de solução. Existirão, infelizmente, alguns casamentos que talvez não vinguem, mas é necessário que nós estejamos dando toda a oportunidade para que esse casamento vingue, para que o Senhor possa dizer: parabéns, serva bendita do Senhor, parabéns, serva bendita do Senhor, você fez tudo quanto você podia. E o Senhor vai nos abençoar por isso. Amém? Então, a primeira coisa, como está o nosso coração? O nosso coração está sem raízes pecaminosas? Se eles não estão, amados, o Senhor vai falar para mim e para você. Então, comece a cuidar das raízes. Quais raízes? Depois, mais tarde, um pouquinho, nós vamos ver quais são as raízes. Isso aqui é muito importante. Conversando com algumas irmãs, conversando com algumas pessoas, nós vemos que às vezes aconteceu algo dentro de nós. Às vezes o nosso cônjuge ultrapassou tanto do limite, tanto, 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 que a pessoa morreu dentro de nós. Então, como está essa pessoa dentro de você? Ela está morta ou ela está viva? Como o seu cônjuge se apresenta? Ele é um entre os mortos, no meio da raiz de ofensa que está dentro do nosso coração? Ou ele está vivo? Observe o que você sente, o que ele faz para você. Observe a movimentação dele a teu respeito, a teu favor. Então, às vezes, amados, conversando com irmãs e os meus próprios sentimentos, a gente precisa admitir que aquela pessoa está morta, ela ultrapassou os limites.
não é? E ela morreu, e ela precisa ser conscientizada disso, só que nós também precisamos entender que no nosso coração tem ossos, não é? O nosso coração, às vezes, está falando que vive, mas dentro de nós há um sepulcro, e ele está caiadinho lá diante de um sorriso nos lábios, mas um não no coração. Então, precisamos assumir isso. O que é que você sente de verdade por essa pessoa que está ao teu lado? Você já parou para pensar nisso? Você parou para analisar? O que é que você e eu queremos de verdade? O que é que nós queremos levar a vida dessa mesma maneira? Ou será que nós vamos começar a guerrear a favor de que essa morte deixe de ser estabelecida na nossa vida? Nós vamos precisar entender, amados, as coisas com muita sinceridade. Por isso que o Senhor fala na sua palavra, no Salmo 18, com o íntegro. Íntegro ele se mostra. O que é o íntegro? O íntegro é aquele que se mostra inteiro. Ele, com o sincero, ele se mostra sincero. A palavra de Deus diz isso. Mas com o perverso, ele se mostra indomável. Olha que coisa tremenda que Deus fala. Imagine um Deus indomável. Ele já não é domável de jeito nenhum, mas ele pode ser bondoso, ele pode ser íntegro, ele pode ser sincero, ele pode ser misericordioso, ele pode ter as suas nuances de bondade a nosso favor. Mas ele está falando a respeito de uma severidade. Quando ele encontra um coração que está com uma falta de sinceridade diante dele, com o perverso, com aquele que está, como que eu posso dizer, mudando a versão do próprio coração. Qual é a versão verdadeira do seu próprio coração? Shalom, shalom, pastora Selma. A Joselma, qual é a verdade de dentro do teu coração? Você ama seu esposo ou não? Ele já está morto aí dentro ou não? O que você quer de verdade? Às vezes você quer, ainda que esteja morto, viverá. Às vezes você está nesse nível, mas às vezes você está falando para Deus, Deus, eu não quero, eu não quero mais esse homem perto de mim, mas ele pode vir revestido de toda a tua glória, eu não quero mais, eu não quero essa mulher mais perto de mim, ela pode vir cheia da tua glória, não vou falar revestido de ouro, que isso aí é outra conversa. Mas às vezes nós estamos com o nosso coração tão machucado, e aquela pessoa morreu de um tanto, numa profundidade na nossa vida, que ela pode vir cheia da glória de Deus, e mesmo assim a gente não querer, porque não conseguimos mais ver a glória de Deus na vida dela. Quando nós falamos a respeito, assim, uma mulher de Deus quer um homem de Deus, é necessário que tanto a mulher como o homem de Deus, eles precisam ver qual o caminho que eles trilharam a respeito daquilo que eles plantaram no coração da outra pessoa. Se eles plantaram morte, então eles vão colher morte. A pessoa morreu. Agora, o que você e eu queremos? Nós estamos aqui, amados, e precisamos ser sinceros, santos, para santificar o cônjuge. Então, vamos estar preparados para ser sinceros diante do coração de Deus, diante dos olhos santos do Senhor. Então, seu coração está sem as raízes pecaminosas, que eu falei, mas daqui a pouco vamos falar de algumas raízes. Aqui está falando, se o seu cônjuge está vivo ou morto dentro do coração, você precisa assumir isso e falar para Deus, Senhor, eu quero sair desse lugar de morte, eu não quero ter nenhum morto dentro de mim. Não quero ter nenhum cadáver dentro de mim. Sabe por quê? Aquele que carrega morto está morto também. Nós precisamos entender isso. E aqui está falando, qual é a sua decisão? Você já falou para o Pai? Você já abriu o teu coração para o Pai? Às vezes, amados, estamos num lugar que já divorciamos, somos viúvos. Somos viúvas, mas o marido ainda está morto aí dentro. A pessoa já morreu, mas ela está morta aí dentro, porque não tratamos. Porque não entramos no lugar de falar para Deus, Deus, eu quero liberar essa pessoa na liberdade, na profundidade da qual ela me machucou. Agora, não é mais apenas o pecado, na profundidade do arrependimento, não é? Nós precisamos, como diz aí o pastor Alexandre, que nós temos gostado muito disso, você tem que se arrepender na profundidade com a qual você pecou. Mas você já tratou a ferida na profundidade a qual a pessoa te fez? Ou nós tratamos superficialmente aquela ferida? Eu perdoei sim, meu marido, mas as memórias estão todas lá. Mas os gritos estão todos lá. Mas a indiferença daquela pessoa está toda lá. E a machucadura e a violência verbal, espiritual e física que a pessoa usou, está toda lá. Eu perdoei sim, mas você abriu aquilo que verdadeiramente formou dentro do teu coração e do meu coração, a partir da atitude dessa pessoa, você abriu para Deus? Você entendeu que isso está verdadeiramente morto dentro do teu coração ou passamos com uma caiação? Que é como o Senhor Jesus fala, são sepulcros caiados, estão andando com os seus mortos dentro deles mesmos.
Então, o Senhor hoje está falando para nós, você precisa tomar uma decisão. Você precisa entender que para santificar o seu cônjuge, você precisa estar santa. Santa, como eu disse, num processo, não é santa perfeita. Santa num processo, onde a sua vida vai ser passada limpo. Porque às vezes nós falamos, casados, não casados, então, mas eu não tenho mais marido, mas é aquele que passou pela tua vida, morto ou vivo? Ele está morto ou vivo dentro do teu coração? Eu já sou viúva, morto ou vivo dentro do teu coração? O que fez com que você parasse o teu futuro? Existem pessoas que pararam o futuro com muito pouca idade. Pararam o futuro, por quê? Porque havia alguém morto dentro do coração. E ela falou, não, agora eu vou usufruir tudo que esse morto tem para me dar, e eu não vou fazer nada na minha vida. E hoje está já com uma certa idade, e a vida passou. Porque havia um morto dentro do coração que a paralisava, porque ela não quis tratar aquilo. E às vezes, quanto do teu futuro e do meu futuro eu paralisei porque havia um morto dentro do meu coração? E agora, o que eu quero de verdade? Será que eu quero que tudo aquilo que o meu esposo fez contra a minha vida, sendo todos aqueles nomes que eu já falei que o Senhor falou, e foi o Senhor que falou, não fui eu que inventei, todos aqueles nomes que o Senhor falou que o meu esposo era e que ele estava fazendo comigo, será que eu já apresentei todas as coisas diante de Deus e falei para ele, Deus, isso aqui está morto? Está bem morrido, como a gente fala às vezes brincando? Ele morreu de morte matada. Ele quis morrer dentro de mim, ele escolheu matar a vida que ele tinha dentro de mim, ele escolheu matar. E agora? O que nós vamos fazer? Será que nós vamos entrar nessa batalha espiritual sem sermos sinceros diante de Deus? A palavra sincero quer dizer sincera, e é uma palavra francesa que quer dizer sem máscara. Eles faziam muito teatro e inventaram essa palavra. E quer dizer sem máscara, a máscara do teatro. A máscara de uma vida com aquele sorriso nos lábios e a tristeza no coração. É disso que Deus está falando hoje com você e comigo. Precisamos entender, amados, que assim como o pecado ele é sério, a ferida que é feita em nós é séria. Deus quer que você trate a tua ferida com respeito. Chega de superficialidade. Chega de falarmos de qualquer maneira a respeito daquilo que foram as dores. Chega de permitirmos que o nosso geracional receba todas as feridas que ficaram no nosso coração. Porque, amados, precisamos entender, o apóstolo me explicou isso, eu falei para ele, apóstolo, eu descobri aqui que em Romanos 1 há algo de comportamental que também passa para as pessoas. E o que é comportamento? É a alma, amados. A alma que se manifesta num comportamento. Ele falou, isso se chama epigenética, eu não sabia. Mas eu fiquei feliz de Deus ter me dado a revelação ali em Romanos, um respaldo para aquilo que estávamos buscando da parte de Deus, em relação à nossa alma ser passada para a geração seguinte. E nós queremos, será que a nossa próxima geração de meninas e meninos carreguem todo esse fardo emocional que está dentro de nós? Esse fardo não resolvido dentro de nós? Pode falar, pastor. Dentro desse quadro de santidade, aí, de ser separada ou separado por Deus para uma obra, nós estamos falando de casados não casados. E, de repente, você é a pessoa que tem aquela lucidez espiritual dentro do casamento, seja o homem ou a mulher, e você, então, é o libertador desse casamento. E nós temos aprendido em algumas aulas aí com a pastora Melissa, a pastora Elda, ensinando algumas coisas a respeito do que tem que ter no libertador. Então, uma das coisas que elas batem muito é justamente você estar liberto. Sim. Porque senão você não tem autoridade e também você será retalhado. Então, você vai corrigir ou você vai trazer uma palavra, você vai trazer o entendimento que nem a gente vive. Sim. Então não vai ter nenhum tipo de serventia, porque eu falo algo que eu não vivo. Eu falo algo que eu não tenho construído dentro de mim. E aí há uma separação também dentro desse aspecto, porque às vezes eu posso ensinar sobre finanças, sobre estar livre na parte financeira, sem eu estar, no caso, ainda numa condição de uma vida financeira muito tranquila. Mas eu tenho que estar num processo, e Deus está fazendo essa obra, e eu posso ensinar sobre isso. Agora, existem comportamentos que eu não posso ensinar sobre isso, porque nem eu estou fazendo. Então, eu estou mentindo, eu estou até orando, buscando a Deus, mas eu continuo mentindo, e eu vou falar para você, não minta. Porque mentir, o pai da mentira é o diabo, e você vai estar fazendo filhinhos com o diabo, porque você vai ser a mãe. Ah, Sim. Legal, entendi. E você, pastor, está fazendo filhinho com o diabo? Então, eu preciso ver, porque eu não tenho autoridade nenhuma para falar isso para você. Sim. Então, são coisas que eu estou no processo e você também. Eu posso ensinar sobre,
De repente eu estou enfermo e posso orar por você e você ser curada. E Sim. não ser o propósito de Deus para aquele momento, para a minha cura. Como nós já ouvimos várias pessoas falando, eu orava, as pessoas eram curadas e eu mesmo até morreu daquela enfermidade. É. Porque existe um propósito de Deus que nós às vezes entendemos, às vezes não, mas enfim. Mas o enfoque daqui é que, assim, essa santidade, esse estar separado, eu queria falar só um pouquinho, bem rápido, provavelmente, a respeito de rebeldia e desobediência. Porque às vezes existe uma confusão dentro disso, e você fala assim, mas eu quero essa vida de santidade, só que eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo entrar nisso, e aí acabo eu falando as coisas para o meu marido que nem eu estou vivendo, e eu acabo falando para minha esposa e vira um rolo dentro da nossa cabeça. Mas o que Deus está falando, o que nós vamos separar hoje? A rebeldia é aquilo que você ouviu sobre e você descartou, você não quer, você não tá nem aí e continua fazendo tudo do mesmo jeito. Mas isso não é desobediência, é rebeldia, naquilo que eu entendo. Então você foi rebelde ao ensino, você ouviu isso aqui hoje, ó, para você falar certos pontos do seu casamento, vá se limpar primeiro. Aí você fala, eu não quero nem saber disso, eu vou falar tudo o que eu penso, já estou aqui com o meu script montado, é só ele chegar, eu vou despejar tudo. Então você está sendo rebelde. E você continua dando vazão àquilo que você quer dar vazão. Isso para mim não é desobediência, já passou desse ponto, é uma rebeldia. E o que seria desobediência? A desobediência é quando você tem condição de e você decide não fazer. Então você vence, você se expõe a esse ensino ou qualquer ensino que você receber, aquilo então é formado dentro de você e Deus então te deixa livre para decidir amar ou não amar, fazer ou não fazer, ir ou ficar. Sempre aqueles dois caminhos. Escolha a vida para que vivas. E aí você decide escolher o lado oposto ao que Deus está mandando. Isso é desobediência. É estarmos livres para fazer o certo. E mesmo assim decidimos fazer o errado. Mas por enquanto, às vezes, no ponto que você está, é uma rebeldia. Então, nós vamos precisar vencer primeiro esse aspecto da rebeldia, para entender que isso é necessário nas nossas vidas, para depois nós entrarmos no campo de ficarmos com a nossa vontade, que pode estar presa, livre, para depois nós obedecermos ou não. Porque senão nós vamos ficar meio que perdidos nisso. A gente vai ficar pensando, porque às vezes a gente vai avaliar e falar assim, sabe uma coisa? Eu não estou afim de pagar todo esse preço que vocês estão falando. Isso é uma rebeldia ou é uma desobediência? Uma rebeldia. Porque nós estamos falando, ó, tem um preço, você é a coluna da casa, você é a que está lúcida, você é o que está lúcido, que é o que o apóstolo ficou falando 4 anos para minha esposa. Ó, se vira aí, é com você, fica firme, segura a onda, vai lá. Então, quando ela dava aquela exasperada no negócio, ele falava, irmão, não tem o que fazer, é isso aqui. E esse tempo atrás mesmo, ele falou, eu achava que agora, assim, agora a pastora Fátima para. E ela continuava. Agora a pastora Fátima para. Ela continuava. Por quê? Ele estava sempre batendo e ele falava assim, e ele falou para a gente, eu só mandei ela fazer o que ela nunca queria fazer. Então, aí dependia dela, ser rebelde ou deixar aquela palavra entrar. Depois que aquela palavra dele entrou, faça isso. Aí ela vai gerar isso no mundo espiritual. Depois que ela está livre e ela entendeu aquilo, está construído dentro dela, aí ela vai decidir, obedeço ou não obedeço. Então, existem etapas da nossa vida, porque senão a gente fica confuso, a gente não sabe em que lugar que a gente está. Então, analisa a tua vida, se você é rebelde, se você é desobediente, se você está livre, se você está preso, se você realmente não está nem aí com isso. Porque depois mesmo do processo, esse morto lá dentro, eu não ressuscitei ainda dentro da minha esposa, inteiramente. Ressuscitou parte de mim, mas inteiro eu sei que não, e ela também sabe. Sim. Então, existem áreas da minha vida que estão mortas dentro dela ainda. E agora nós estamos num processo para que o Senhor faça essa obra. Amém. Estamos evoluindo? Vemos isso, graças a Deus, todos os dias. Aleluia. Porém, a obra não está completa. Shalom. Porém, nós não sabemos até que ponto nós vamos ter que ficar ressuscitando. Porque é o que ela falou, foram muitas marcas de morte, muitas marcas de sofrimento, muitas marcas de desprezo, de menear de cabeça, de dar de ombros, de olhares desprezivos. Às vezes o silêncio, ele vai machucar muito mais do que uma fala. Às vezes a indiferença àquilo que a pessoa está falando machuca muito mais do que um monte de coisa que se poderia falar. Simplesmente você coloca a pessoa, ela ou ele, no mundo da inexistência.
E ela fica doida, porque ela precisava que a voz dela tivesse algum tipo de força. E ela fala, e simplesmente eu ia deitar sem dar uma palavra para ela. E isso eu fiz várias vezes. E ela falava: você vai fugir de novo? Você não vai responder de novo? Você vai ser covarde de novo? Boa noite, Fátima. Ia para a cama. Como se nada tivesse acontecendo. E ela também ia para a cama, arrebentada, entristecida, chorando, desprezada. E agora eu quero assim, ó. Vamos, Fátima. Não vai ser assim. Então já vou te avisando também que mesmo que estiver tudo bem, ainda não estará tudo bem. Ainda que estiver tudo bem, estamos posicionados agora, estamos buscando a Deus agora, temos uma paternidade agora, estamos encaixados na vontade de Deus, estamos orando, estamos buscando a Deus, estamos fazendo as coisas, ótimo. Mas ainda não está tudo bem no sentido de 100%. Temos paz na guerra que ainda estamos enfrentando. Já tiveram avanços cruciais, Aleluia. fundamentais e indispensáveis para estarmos aqui. Mas nós sabemos que tem coisa para resolver. Então, é um processo e logo no começo, nós ligamos para o apóstolo e falei: apóstolo, tá piorando. Falei: agora parece que ela sou eu. Não, é verdade. Verdade. Ela falou assim: agora o que eu perseguia, ela me persegue, o que eu não entendi, ela não está me entendendo, o que eu embaçava com ela, agora está embaçando comigo, virou um saci aqui. Ele falou assim: calma que é assim mesmo. Agora vocês vão. Aí ele foi explicando como que ia vencer isso, que era um processo. Ele falou assim: imagina o tempo que vocês ficaram plantando isso. Então agora vai ter aí carne, vai ter diabo, vai ter memória, vai ter um monte de coisa para vocês ir vencendo. Calma que vai dar certo. Porque eu falei: cara, agora virou, parece que o capeta saiu daqui e foi para lá. E agora nós vamos entrar um processo de mais 35 anos, 54 com 35, 89. Já fui pro Beleléu. Apesar que eu tenho uma voz de 97. Mas ficar até 89 sofrendo tudo que nós sofremos aqui, não vai dar certo. E ela, mais 35, ela já foi embora mesmo. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que é um processo muito delicado, dolorido, e como nós temos falado, é possível. Sim. Mas nós não queremos aqui passar nenhuma maquiagem, nenhuma cera. Nós estamos sendo o mais sinceros possíveis. Sim. É possível, cremos que pode dar certo, só que é um processo penoso, doloroso, difícil, e que não é assim: agora foi lá no Congresso de Atibaia, fizemos a pauta, tá tudo bem, I love you. Não. Vamos no processo, fizemos a pauta, muitas coisas foram removidas, Aleluia. graças a Deus, me sinto uma outra pessoa, Graças a Deus. tá tudo maravilhoso, só que nós estamos no processo. Aleluia. Só que nós estamos nos desconstruindo daquilo tudo que ficou lá dentro, que machucou, que feriu. Eu também tenho memórias. Eu também tenho as minhas machucaduras. Não foi só eu que a machuquei. Também fui machucado. Sim. É óbvio. Machucado menos do que ela. Mas também fui machucado. Sim. Então é um processo para os dois lados. Então que o Senhor nos dê graça aí para a gente entender como que eu vou fazer essa libertação. Primeiro ponto, estar liberto. E isso aí vai ser uma decisão pessoal. Amém? Amém. Amados, dentro daquilo que o pastor Alexandre falou, eu quero falar um pouquinho a respeito da desobediência e rebelião para nós entendermos uma coisa. Desobediência é algo que nós estamos ali lutando para começar a obedecer e ouvimos a palavra, estamos livres, e às vezes falamos: eu não quero, não é? Mas Deus está trabalhando dentro de nós. Às vezes, tinha uma irmã que ela falava assim: daqui a pouco a gente vê isso. Agora eu não quero saber disso. Aí passava um dia, 2, ela me ligava e falava: pronto, agora eu já estou pronta. Então tinha aquele tempo em a palavra de Deus ser digerida dentro de nós. Então se dê esse tempo. Amém? Em nome de Jesus. E daqui a pouco vamos aprender a obedecer mais rápido, porque a obediência adiada também é desobediência. Mas precisamos entender que estamos num processo. Agora, a segunda parte, a rebelião, nós precisamos entender, quando o pastor Alexandre falou de vontade presa, ou de não estarmos prontos para decidir aquilo, né, não temos essa condição de estarmos lúcidos para decidir, e aí entramos na desobediência, nós precisamos entender que a rebelião é como pecado de feitiçaria. E essa feitiçaria, amados, ela nos encanta. Então, é por isso que são coisas diferentes.
É por isso que são coisas um pouco mais profundas, uma e a outra. Uma eu já tenho consciência de que aquilo é o certo, que eu devo fazer. A outra, eu estou encantada ainda e a palavra de Deus não conseguiu nem chegar ao meu espírito ainda. Então, isso é uma rebelião. Eu sei até que é para fazer, mas parece que em mim não há graça, não há força. E aí eu falo, é melhor deixar isso quieto, e eu já começo a me rebelar, a resistir àquela palavra. Amém? Por conta do encantamento. Você vê que o assunto é tão sério, porque assim, ontem, a gente falando de Esther, que você vai entrar, pode entrar na presença do rei, ele está te esperando. Aí ferve de coisinha aqui, ó. Glória a Deus, que bom, aleluia. Um monte de coisa que comenta que eu nem enxergo direito, às vezes eu faço assim porque eu estou firmando para ler. Só que nesse assunto aqui, sabe quantos comentariam até agora? 0! Porque é um assunto muito complicado. É. A gente não quer essas coisas. A gente não quer pagar esse preço, a gente não quer se envolver com isso. Então a gente vai ouvindo isso e a gente vai ficando em desespero. Encolhido. Não dá nem força de ir lá no celular digital, sei lá que aparelho você está usando. Você vai falando, fala, cara, eu vou ficar quieto aqui no meu canto. E isso é o natural. Então aqui já dá para perceber aqui, ó. Digerir. Então, tá digerindo. É, para Mas obedecer. as outras também, não estamos digerindo, mas estamos conseguindo escolher, porque é uma coisa boa, que é leve, entendeu? Uma comida leve, você digere e consegue ao mesmo tempo. Agora agora aparece, agora ferveu de novo. Entendeu como é que funciona? Então, só estou assim, falando como que isso é tenso, para que a gente possa perceber o quanto isso é difícil. Não é para se sentir culpado. Não é para se sentir culpado, é para sentir assim, cara, como é difícil isso. Como é difícil a gente dar esse passo, porque são processos muito dolorosos. Tem lugar na nossa vida que a gente não quer mexer. Tem coisa na nossa vida que a gente não quer abrir mão, porque nos sentimos injustiçados, nos sentimos assim, falando assim, cara, é desumano eu fazer isso. Eu tenho que reverter esse quadro a favor dessa pessoa, depois de tudo que ele me fez. Aí nós vamos ter que olhar para essa pessoa, nos sentirmos injustiçados, nos sentirmos traídos, sentirmos que é tudo errado e que é desumano. Aí nós vamos nos comparar lá com Cristo. Aí pegamos a medida mais alta que nós temos. Foi desumano, desleal, injusto, mas ele fez. Aí você consegue pegar uma porção daquilo, trazer para você e falar, bom, se ele fez sem culpa nenhuma, por mim, e ele tem isso no mundo espiritual para mim, eu vou tomar posse. Aí você come uma porção daquela e você então consegue passar para frente. Amém? O problema é que nós nos comparamos com Adão, amados. Então, o nosso parâmetro não é Adão. Nosso parâmetro é Cristo. Então, quando nós conseguimos entrar nesse lugar onde o padrão é Cristo, a nossa balança muda, não é? Sim. E é isso que Deus está procurando, pessoas que permitam a balança mudar. Deus está procurando aquelas pessoas que entraram numa instituição, não num playground, não num lugar de diversão. Entraram numa instituição que Ele mesmo criou. O casamento é uma instituição criada por Deus. E Ele deu uma palavra. O que Deus uniu não separe o homem. E não é o sentido da sua escolha. Porque aí nós entramos naquela parte do pessoal, né? Ah, mas quem falou que Deus uniu? Não é? Às vezes falamos, mas quem falou que Deus uniu? Deus está falando de uma instituição. Então, aqueles que estão ali dentro é para trabalhar de acordo com aquilo que Ele instituiu. Tanto é assim que a autoridade também, os postos de autoridade também é uma instituição dada por Deus. E ele tem compromisso com esse posto de autoridade. Então ele fala, não falarás mal de uma autoridade que está em lugar do seu cargo. E por que ele fala para não falar mal, se a autoridade é péssima? Porque ele está falando para honrar o cargo que ele colocou no caso, debaixo daquela pessoa que deveria estar honrando o cargo. Se ela não está honrando o cargo, sim que vai tratar. E é disso que Deus está falando, Ele está falando de princípios. Mas só que, às vezes, a nossa pessoalidade e a nossa própria dor quer falar ao contrário daquilo que a palavra de Deus fala. E aí nós entramos nas nossas tradições, nos nossos porquês e em tantas coisas que nós vemos. Deus, Ele não quer que você fique num lugar de abuso. De maneira nenhuma, Deus não é injusto. Deus também não quer que as autoridades constituídas por Ele sejam abusadores e corruptos e todas as outras coisas que nós temos visto. Deus não quer que aconteça isso, só que Deus tem a sua própria maneira de trabalhar. Um bom livro para ler a respeito do que Deus quer que a gente faça quando a desonra se chama A Recompensa da Honra, do pastor John Bevere. Ele tem um livro, é muito forte, muito forte.
a respeito do que é uma honra. Como tiramos os líderes que estão, às vezes, em posição de desonra. Então, é por isso que Deus fala, olha, a instituição, quando eu a faço, quando eu dou ordem sobre ela, é para ser honrada. E, às vezes, nós achamos que não. Então, o casamento é uma instituição, então ele está acima dos teus interesses pessoais, muito para além disso, do interesse pessoal. E sabe por que ele fala isso? Porque eu tenho todo o recurso em mim para te fazer feliz, muito para além do que está na tua circunstância. Mas esse que é o maior problema nosso. Nós somos incrédulos em quem verdadeiramente é o nosso Deus. Nós não conseguimos ter aquele entendimento de que ele é um Deus que nos supre em todas as nossas necessidades. Se nós pegarmos um homem, chama o homem que veio do céu, você vai ver lá que ele passou um tempo muito grande numa prisão onde ele não conseguia se mexer. Mas ele escreveu coisas tremendas e profundas a respeito daquilo que ele estava passando. E o Senhor não o tirou de lá, mas ali Deus deu revelações de que ele era. Ele era torturado por ficar naquele lugar, ele não comia direito, não bebia direito, estava numa posição de muita humilhação. Mas ali Deus revelou os propósitos e os segredos e o profundo e oculto do coração dele. Houveram grandes homens de Deus que tiveram doenças tremendas, terríveis, mas naquela doença, naquela enfermidade, eles conseguiram buscar e entender quem verdadeiramente Deus era. Só que o nosso problema é que nós nivelamos o evangelho com o oba-oba, que as pessoas falam que o evangelho é. E o evangelho não é oba-oba, o evangelho é cruz. Eu não estou aqui fazendo uma apologia do sofrimento. Eu estou fazendo aqui um levantar do que é o propósito de Deus na tua vida e na minha vida. Às vezes existem vidas de pessoas que elas não passarão por tanta dores e mesmo assim serão tão usadas por Deus que nós ficamos boquiabertos. Mas existem pessoas que passaram por uma fornalha muito grande. E o Senhor permitiu que elas passassem. Mas elas deram testemunho de quem é Deus. Elas não abriram mão de quem era Deus por conta das suas dores e dos seus sofrimentos. A apóstola Valnice Milhomes, quando ela era pastora ainda, logo no começo da minha jornada, eu ouvia muito a base daquilo que eu tenho na minha vida, é essa apóstola. E ela falou o seguinte, quando ela orava ao Senhor e a dor chegava, ela falou, Senhor, não se importe com as minhas lágrimas. E quantas vezes eu fui, assim, levada pelo Espírito Santo para fazer a mesma oração, não por cópia, mas por necessidade mesmo, por entender que o propósito de Deus teria que me bastar. E eu não estou falando aqui para me exaltar, estou falando aqui que Deus tem uma linha de pensamento e ele não vai mudar por causa de nós. Existem pessoas existem pessoas que olham para Deus e querem que Deus desça e toque a nossa carnalidade. Jesus já tocou a nossa carnalidade e foi uma vez para sempre. Na cruz do Calvário ele falou, saiam da carne, eu morro para substituir a natureza maligna que está dentro de vocês. E eu não vou descer mais para compactuar com a tua carne. Eu estou chamando você para um lugar mais alto. A carne eu já executei na cruz. Mas esse é o nosso maior problema. Nós não entendemos o que a cruz fez. Nós andamos totalmente longe dos padrões de Deus e achamos que Deus tem obrigação de descer os padrões dele ao nosso entendimento. Deus está falando, eu tenho socorro, eu tenho poder, eu tenho o meu espírito dentro de você, eu tenho os meus anjos, eu tenho o meu sangue, eu tenho a minha vida, eu tenho todo o meu reino à tua disposição. Agora, o que você quer? Que eu facilite a sua vida porque você está doente por dentro? Porque você está confuso por dentro? Você quer que eu facilite e eu me perca do propósito que eu fiz para você? É por causa das suas dores? Amados, às vezes vemos posts de pessoas falando a respeito das suas próprias dores. Teve um dia eu vi esse post e meu coração ficou entristecido porque eu falei, meu Deus, como será isso? Porque a pessoa falou assim, quando eu estou num lugar sem me mexer por muito tempo, quem será que vem me ajudar? Às vezes, amados, nós encapamos algo carnal com uma vestimenta espiritual. Existem muitas pessoas que Deus socorreu de muitas e muitas maneiras, mas a pessoa não quis. E aí vai e posta algo, quem veio me ajudar? Muitas e muitas pessoas vieram, só que não foi a nossa maneira. Sabe aquele negócio do homem lá, a água subindo, a chuva descendo, e ele montado em cima do lugar, falando, Deus vai me ajudar. E mandou paraquedas, mandou helicóptero, mandou um monte de coisa, mandou barco, e a pessoa não quis sair daquele lugar. Quando morreu o afogado, falou, Senhor, o senhor não mandou ninguém para me ajudar? O que ele queria? Que Deus o transladasse? E às vezes é muito isso que está dentro do nosso coração. Eu creio que Esther, amados, ela tinha uma formatação muito firme daquilo que ela achava que Deus devia fazer. Vai lá, Senhor, revoga. Não vamos lutar. Não precisamos lutar. Eu sou rainha também, né, Jesus? Eu queria ficar aqui no meu cômodo. Vai lá, faz isso para mim, pirilim-pim-pim. Deus está falando para você, não tem pirilim-pim-pim. Evangelho é cruz. E, como eu disse, eu não estou fazendo apologia de sofrimento.
Eu estou aqui falando para você, você precisa vencer por dentro. Porque senão não haverá santificação para o seu esposo. Você, esposo, precisa vencer por dentro, porque senão não haverá santificação para a sua esposa. Porque santificação, ela impõe morte, e a morte dói. Amém? Em nome de Jesus. Eu creio que um grande segredo para a gente poder ser salvo, não salvo só para céu e inferno, mas salvo da situação que nós estamos vivendo, é conseguir ver Jesus superior ao que nós somos, mesmo no momento de igualdade. Porque na crucificação, tinham 2 ladrões e Jesus. Jesus estava mais desfigurado do que todos eles. Jesus era o pior daquela cruz. Então, se olharmos para aquela cruz, há ali uma igualdade. Não tem nada para me oferecer aqui. 3 condenados à cruz, 3 malditos que vão morrer pelos seus delitos e acabou. Ponto final. E às vezes nós estamos olhando Jesus dessa forma. Estamos tão machucados, tão feridos, dentro do evangelho mesmo já, que nós olhamos assim, será que Jesus realmente não está na mesma situação que eu? Não tem saída mesmo, nem para mim, nem para ele em mim. E nós olhamos um Jesus ferido, um Jesus machucado, no mesmo lugar que nós estamos. Mas um ladrão começou a acusar aquele Jesus. Se o senhor fosse alguma coisa, se o senhor salva a você mesmo e a nós. O outro falou assim para ele, fica quieto. Nós estamos aqui porque nós fizemos alguma coisa, nós temos culpa. Este nada fez. E ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, uma das coisas mais lindas que eu vejo na Bíblia, uma pessoa conseguir ver um rei todo desfigurado do lado dele. Ele conseguiu ver um rei que ele sabia que estava na cruz, na mesma situação dele nessa terra, mas no reino espiritual, ele conseguiu romper com tudo e falar, ele é rei. Então, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, essa palavra, ela tem que nos levar para um lugar, Jesus não está em nenhum momento em igualdade às nossas vidas. Ele sempre é rei. Ele sempre terá uma saída. Ele sempre poderá nos estabelecer no reino dele, hoje. Aleluia. Ele tem uma resposta para nós agora. Se você e eu conseguirmos enxergar Jesus diferente do que nós estamos enxergando, ou pararmos de o acusar, pararmos de achar assim, o que ele pode fazer por mim? O que o evangelho pode fazer por mim? O que pode fazer? Você olhar e falar assim, eu entendo que eu sou culpado, eu estou aqui porque eu tenho culpa. Mas este está aqui, mas ele é rei. Ele está aqui justamente porque ele não fez nada. E estão imputando a ele uma culpa que é minha. Então aquele ladrão olhou e falou assim, eu sei que o senhor é rei. Eu sei que o senhor está no lugar errado, eu estou no lugar certo. Mas se eu acreditar no Senhor, lembra de mim. Quando o senhor entrar no teu reino, eu sei para onde o senhor está indo. Só que se eu não tiver o Senhor, eu também sei para onde eu vou. E nesse momento, quando nós conseguimos enxergar um rei, aonde é só um maldito, nesse lugar nós vamos sair dessa situação. E aquele homem foi morto, foi crucificado do mesmo jeito, só que ele teve um destino totalmente diferente do outro. Aleluia. Deus tem um destino diferente para você e para mim. Aleluia. Nós precisamos reconhecê-lo como rei. Nós precisamos parar de ver aquele Jesus todo sangrando, morrendo, que apanhou, esbofeteado, descabelado, com a barba puxada. Aquele Jesus, ele tem que estar na nossa memória só para saber que preço ele pagou por mim. Aleluia. O quanto eu realmente valho para esse Deus. Aleluia. O que ele fez pela minha vida, essa é a consciência, mas não olharmos para esse Jesus com a barba puxada e todo arrebentado de apanhar, com as costas toda cheia de feridas e de carnes arrancadas, e nos colocarmos de igualdade, não tem como fazer nada. Porque se ele fosse alguma coisa, se o evangelho realmente fizesse alguma coisa, se essa oração pudesse mudar alguma coisa, e vamos colocando práticas espirituais no nosso nível de derrota. Rompa isso. Para Senhor, ainda hoje, para Senhor, eu creio que o Senhor é rei. Eu creio que o Senhor é rei. Para Senhor, eu creio que se o Senhor, a hora que o Senhor entrar no teu reino, lembra de mim.
Então ele vai lembrar de você e de mim, e ele vai falar para você, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Há um lugar de descanso para nós agora, independente da cruz. Aleluia. De repente, nós vamos ficar nesse processo aqui, ó, que começou a falar, nem falou quase nada dele ainda, nesse processo de renúncia, de entrega, de pagar um preço, mas nós vamos ter paz, nós já vamos estar reinando com ele. Aleluia. E Jesus está nos convidando hoje, reine comigo em cima da sua crucificação, reine comigo em cima da sua morte, reine comigo em cima do negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando nós seguimos Jesus, nós reinamos sobre o negue a si mesmo com o preço que Jesus pagou. E nós achamos que nós vamos ter que pagar o nosso. Nós não temos essa condição. Aquele homem, ele sabia que não tinha condição nenhuma de fazer nada, mas ele sabia que tinha um rei do lado dele. E ele não perdeu a oportunidade. Então, não perca a oportunidade de tomar posse do reinado de Cristo na tua vida. E ele vai te dar a condição, ele vai me dar a condição de entrarmos nesse novo tempo em Deus. É ele que vai nos sustentar. Não existe nada que nós vamos poder fazer se ele não nos sustentar, não tem como. Mas nós precisamos olhar e falar, ainda eu creio, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando o Senhor vencer tudo isso aqui, porque eu sei quem o Senhor é. Então ele reconhecia o estado de pobreza espiritual dele, de pecado que ele estava, coisa que às vezes a gente resiste, e ele reconhecia a grandeza de Jesus Cristo. Então, se nós reconhecermos o quanto somos pecadores e necessitados, igual esse homem, e reconhecermos o quanto Jesus é santo e poderoso, nós vamos romper uma barreira tremenda. Há uma chave para nós hoje, ó, dá para você romper essa barreira hoje. Reconheça o seu estado de pecaminosidade, reconheça a miséria espiritual que você está estabelecido, reconheça que para você não tem saída, você está a minutos do inferno. Aquele homem estava a minutos do inferno, ele estava para morrer. E ele conseguiu acionar o reino espiritual, vendo em Jesus um rei e recebendo a promessa, ainda hoje, daqui a pouco, numa fração de minutos, nós estaremos juntos no paraíso. Aleluia. Uma salvação tremenda, uma salvação linda, algo que Deus quer executar na minha vida e na sua vida hoje. Eu sei que para você está pesado, eu sei que essa crucificação está doendo, eu sei que a dor dos teus pecados estão fazendo você sofrer demais. Enxergue em mim o teu rei. Sim. Eu vou te estabelecer hoje no paraíso. Pastor, mas que paraíso é esse? Eu vou morrer? Você salva? Não, irmão, você vai entrar num lugar de graça, de paz, de clareza espiritual, de luz, que você vai sair dessas trevas da crucificação. Você vai poder enxergar, você vai poder ter direções, você vai falar, cara, é por aqui que eu ando, é aqui que eu entro, é daqui que eu saio. É isso, o paraíso para nós hoje aqui, nessa situação, é isso. Nesse momento você vê tudo turvo, onde na sua mente é só medo, onde seu coração está acelerado, que não tem nada de bom para você, onde as pessoas estão rindo de você, onde as pessoas estão apontando o dedo, onde as pessoas estão falando, ah lá, maldito, tem que morrer mesmo, ficar nessa cruz, tá certo. Quando uma plateia está se divertindo às nossas custas, é hora de rompermos isso e falar assim, Jesus, lembra-te de mim. Sim, Pai. Jesus, lembra-te de mim. Aleluia. Quando entrares no teu reino. Estão se divertindo às minhas custas. Deus querido. Mas eu sei que o Senhor é um Deus poderoso. Aleluia. Então ele vai te estabelecer no reino dele. E aí você vai se tornar outra pessoa. Nós vamos tirar as gargalhadas do adversário. Nós vamos tirar o riso do desprezo, do vexame, do opróbrio. Então Deus tem um outro ambiente espiritual para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, enquanto minha esposa estava falando aqui, né? Eu creio que muitos de nós ainda temos a visão do Cristo morto. Esse moço, amados, esse bandido da cruz ali, o ladrão da cruz, ele viu não apenas um rei, mas ele viu um rei ressuscitado. Amém. E quando o meu esposo fala de entre nesse lugar agora, entre no reino, ele está falando, entre na ressurreição de Cristo. Cristo não está mais na cruz. Ele já ressuscitou. Ele foi tirado de lá, amados. E ele ressuscitou. Então, esse homem, quando ele viu o reino de Cristo, ele entendeu que era um reino de ressurreição. Havia vida no reino de Cristo. E às vezes nós estamos na presença de Deus, mas a ressurreição, a vida de Cristo, não entrou no nosso espírito ainda. Existe uma expressão que eu usava muito, agora eu parei um pouco, mas a expressão do Cristo vivo.
porque ele esteve morto, mas ele reviveu. Então, nós precisamos entrar agora na dimensão do Cristo que já ressuscitou, ele venceu a morte. Então, é por isso que estamos cheios de esqueletos dentro de nós. É por isso que estamos cheios ainda de mortos dentro de nós, porque não permitimos a ressurreição de Cristo. Vemos a Cristo, olhamos para ele, entendemos que ele é rei, mas não permitimos, como aquela mulher do fluxo de sangue tocou ali na lei, mas ela ultrapassou o limite da lei e entrou no caminho da graça. Nós estamos assim, olhando para Cristo, entendendo a nossa pecaminosidade, mas ele continua na cruz, ele continua morto. Deus está falando, permita que eu ressuscite o Cristo vivo dentro de você. É isso que Deus está falando. Quando o pastor está falando a respeito de entrarmos num lugar de descanso, num lugar de alegria, num lugar de paz, para reinarmos sobre toda a morte que está no nosso circunstancial, inclusive aquela que está dentro do nosso coração, Deus está falando, suba o degrau da ressurreição. Suba esse degrau com poder, com fé, com graça, e eu darei a paz, eu estabelecerei a paz. E aí, em paz, você vai fazer a guerra. Porque é em paz que se faz a guerra. Não dá para fazermos paz, amados, num ambiente de inimizade contra nós mesmos. Não dá para fazer a guerra num ambiente em que tudo ao nosso redor está cheio de morte, inclusive nós mesmos. Deus está falando, ultrapasse esse lugar. Entenda quem você é. Pecador, sim, mas pecador redimido. E o Cristo não está mais na cruz. A cruz está vazia. Ele ressuscitou. E é no poder da ressurreição dele, do Espírito vivo, do Cristo vivo, que entrou dentro de mim, é que eu vou fazer a guerra, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, outra coisa que nós precisamos entender, já falamos da rebelião, falamos a respeito de, primeiro, é você por dentro sendo tratado, olhando para você mesmo com sinceridade de coração. Vença você mesmo, olhando para Jesus e entrando no lugar, Cristo ressuscitou, ele tem um reino, e esse reino é reino de ressurreição. Eu estou ressurreta com ele, eu estou assentada com ele nas regiões celestiais, onde eu governo. E o meu governo é de paz. Primeira coisa, vencer a inimizade de você contra você mesma. Depois, o que vai acontecer? Nós precisamos sair do campo da inimizade. Qual foi a primeira coisa que Deus rompeu no nosso casamento, amados? Foi o campo da inimizade. Nós paramos de olhar para nós mesmos como inimigos. Nós paramos de olhar para nós mesmos como adversários. Às vezes, aquele sentimento de perseguição parece que quer brotar. Não, ele está fazendo isso por perseguição. Não, mas ele está tendo essa postura, ainda é por perseguição. Mas como já rompemos aquela sensação de inimizade, eu começo a dar os descontos para aquilo que às vezes ele está fazendo. E aí, às vezes, vou e confronto. Eu falo, viu, mas você fez isso pelo quê? E às vezes ele mesmo se antecipa e ele fala para mim, você fez tal coisa porque você pensou que eu pensei isso, né? Aí eu falo para ele, verdadeiramente. Eu fiz isso porque eu achei que você pensou isso. Porque são os gatilhos da autodefesa. E estamos nos processos. E quanto mais falarmos, mais fácil será. Então, eu quero dar um conselho. Maridos, em nome de Jesus, saiam do lugar de silêncio, porque isso machuca demais as esposas. E não é uma ou duas esposas. Vemos falando que o marido usa esse recurso. Quase todas as mulheres que eu conversei, os maridos fazem isso. As mulheres falam e é o silêncio. E o silêncio destrói mais, amados. O silêncio destrói mais do que muitas palavras que são ditas. Sabe por quê? Porque o silêncio faz com que nós fiquemos num campo da indiferença. E a indiferença é um ódio camuflado. O silêncio dos nossos maridos faz com que a nossa voz ecoe, caia num vazio, como se fosse um abismo mesmo. E é muito terrível isso. Houve uma vez, amado, na nossa vida, em que eu trouxe uma palavra para ele e falei aquilo que Deus havia mandado eu falar. E a resposta dele foi nenhuma. E eu fiquei estática assim, ó, paralisada. E aquilo depois eu vi o quanto me fez mal aquilo. Sabe por quê, amados? Porque aquela indiferença com a voz de Deus, eu falei, Senhor, em que lugar esse homem está? Em que lugar meu marido está? Porque isso não sou eu falando para ele, eu tenho confiança e convicção. Mas essa indiferença com a tua voz, amados, eu entrei num luto, num lugar de luto, porque morreram as minhas esperanças em relação àquilo que era a voz de Deus. Olha a profundidade do que eu vivi, no sentido de morte para a minha vida. Eu olhei aquela situação e falei, meu Deus, nem a tua voz. E se não teme a ti, vai temer a quem? A mim? Então, meu esposo está exposto a qualquer tipo de tentação, a qualquer tipo de palavra que vier para ele, ele vai aceitar, porque a tua voz, ele não reconhece, e ele escarnece, e ele fica nessa indiferença,
Foi um dos dias mais difíceis, dos quais eu passei na minha vida. E talvez seja um dos dias mais difíceis de sair desse lugar onde a vida, a nossa psicóloga aqui de plantão está falando, o silêncio é disfuncional, traz, eu vou ler lá para nós também, vai ajudar as nossas vidas aqui. Vamos ver. Vamos ver o que ela está falando. O silêncio é disfuncional e traz uma dupla mensagem. O silêncio sem sabedoria enlouquece. Amados, e qual é a comandante-chefe para destruir os casamentos debaixo de uma outra potestade, aliás, acima de uma outra potestade, e depois envia outra potestade, outra manifestação de trevas? É Lilith. E qual é o intento dela? Nos enlouquecer. Então, observe, isso aqui é uma psicóloga falando, uma psicóloga espiritual. Está linkada naquilo que Deus tem para nós. Então, o silêncio sem sabedoria, ele vai enlouquecer sua esposa. Porque ela está esperando que haja uma resposta. A mulher gosta da palavra, amados. Tanto é que a serpente foi na mulher, não foi no homem, não. A mulher gosta daquilo que fala ao espírito dela. Aí o homem, astutamente, essa característica implantada no homem, a serpente, né, com astúcia, implantou, permitiu, né, fez com que o homem tivesse essa característica de fugir dos confrontos. E eu estou falando, homens, treinem-se a conversar com a sua esposa. Nós ouvimos aí numa das aulas a pastora Melissa falando a relação precisa ser discutida, colocar as coisas em ordem. Agora, se um homem está sempre fugindo, sempre não querendo conversar, ele está sempre colocando na esposa dele, você fala demais e você fala de menos. Então, não conseguimos parâmetro. Então, nós temos que parar de falar, mas eles precisam começar a falar o que sentem, o que pensam. Porque aí ficamos no vazio e achamos que tudo é espiritual, que Deus vai descer lá do céu para tirar a bagunça que você e eu entramos, que o marido e nós entramos. Deus não tem essa obrigação, a alma é responsabilidade nossa. A alma precisa ser tratada é por nós. Então, marido, você tem a responsabilidade de dar respostas àquilo que a sua esposa está questionando. Manda. Às vezes o marido trai a esposa e depois quer que no a esposa volte e seja um furacão na cama. Ou eu sou a poderosíssima na cama quando você atingiu na maior indignidade da mulher. E você acha que sem conversar, sem trazer uma segurança para ela, sem mostrar para ela que você é um marido fiel, sem reconquistar a sua esposa, você acha que você vai ter o quê na sua cama? Você vai ter uma geladeira, um freezer. Não estou amaldiçoando as irmãs. Mas não espere muita coisa, porque você feriu a sua esposa. E você não quer se retratar? Você não quer fazer nada por ela? Você acha que ela tem que obrigação, que é aquela cultura das pessoas... Aí você não pode ficar feridinha com Deus, né? Porque você sabe que ofensa é pecado. É hipocrisia também. Nós precisamos entender, amados, como Deus trata as coisas. Deus não quer uma mulher subjugada, ferida, machucada, mas também não quer um homem que ande a maneira como se a mulher fosse uma... Como é que eu posso dizer? Uma mulher estivesse sobre ele, mandando, gerenciando a vida dele. Há equilíbrio. Deus é Deus de equilíbrio. Observe quantas vezes Deus manifestou no meio. O homem da mão mirrada, vem para o meio, tudo do contrário, no meio. Ele está sempre colocando as coisas em equilíbrio, em equidade, em igualdade. Ele não quer que nós andemos, amados, descompensados. Então, mulher, fale menos, cale-se com a sua atitude, você vai ganhar seu marido. Mas quando chegar a hora de conversar, marido, em nome de Jesus, fale com a sua esposa. Se não há um ambiente espiritual a ser tratado, porque você vai falar para ela, agora você está muito nervosa, está arrancando os cabelos, está quase com uma vassoura, um rolo de macarrão na mão. Calma, você está brava. Estou brava. A mulher com um rolo de macarrão na mão, mas eu falo para ela, agora não é hora de conversar. Mas, por favor, em nome de Jesus, se posicione. Em nome de Jesus, amados, maridos, saiam desse lugar de silêncio, que é morte para a sua esposa. Ela já está ferida, machucada, sangrando, e ao invés de vir o bálsamo, o silêncio, ele vai machucar mais ainda. Então, amado, saia desse lugar onde somos inimigos, e a primeira pessoa que vai poder tirar o lugar, a casa da inimizade, é você que está lúcido. É você, marido, então tira a tua casa do lugar da inimizade. É você, esposa, tira a tua casa do lugar de inimizade. E como vamos fazer isso? Primeira coisa, precisa cair a idolatria ao cônjuge. Seja ele o seu marido, seja ela a sua esposa. Às vezes idolatramos o nosso cônjuge. E precisamos entender quem nos valida.
Às vezes o marido está cheio da opinião da mulher, e a opinião da mulher é tão importante para ele, e ele começa. Pastor Alexandre, eu amo quando ela fica brava, ela fala coisa que mexe o fundo da minha alma, tá bom? Amados. Mas de vez em quando, para você é divertido. Para mim não é muito bom, gente. Mas ele não tem nem assim, aquela coisa chamada óleo de peroba, né? Ai, ai, ai. Ele é bravo, gente. É nada. É nada. É nada. Então, amados, mas como eu estava dizendo, a respeito de quem é que nos valida? Às vezes a esposa chega ali diante do marido e quer sempre. Eu ouvi também essa palavra da nossa pastora, a nossa irmã Lívia, eu estava assistindo ali, ela estava falando a respeito do narcisismo, não é? Junto com o apóstolo Éder e a irmã Ângela, que também é psicoterapeuta. Então, eles estavam discutindo ali a respeito do narcisismo. Então, quem nos valida? Quem verdadeiramente, para quem temos que prestar contas? A palavra de Deus, amados, acho que é o livro de 2 Coríntios, que fala a respeito de eu não me importo com a opinião dos outros. Eu não julgo, não me julgo pela opinião dos outros, mas também não me julgo pela minha própria opinião. Paulo falando. Então, quem... O Ana que estava com a... Ângela, irmã Ângela. Então, aí eu não me importo com a minha própria opinião. Eles se examinam, mas deixam o julgamento para Deus. Então, amados, quem é que nos valida? Onde está o teu centro de valor, mulher? Onde está o teu centro de valor, homem? Está no carro que você tem, na empresa que você toca, no sucesso financeiro? E a mulher está na beleza que você tem, no corpo maravilhoso que temos, no cabelo lindo, glorioso que temos, naquilo que tem as nossas performances na cama, no nosso trabalho, no estarmos empoderadas pelo feminismo? Quem nos valida? A sociedade? O ministério? Nós cantarmos bem, nós pregarmos bem, nós sermos um bom ministro de libertação? Ou uma boa intercessora? Quem nos valida? Quem é que está sentado no trono do nosso coração? Nós mesmos ou o Senhor? Ou é o nosso marido? E, na verdade, amados, independente de ser um com ele, quem estará sentado no trono do nosso coração, em última análise, sempre somos nós. Porque quando sentamos no trono do nosso coração, nós tiramos vantagens daquele que nós falamos, esse é meu ídolo. Nós tiramos vantagem, amados, porque queremos que eles nos sirvam. Os ídolos normalmente servem só para isso, para servir. O adoramos, gostamos dele, fazemos as coisas para ele, mas na verdade ele está nos servindo. Então, nós precisamos entender essas realidades espirituais. A egolatria, ela é muito forte. E um dia, se o Senhor permitir, não é, e tivermos tempo, vamos falar daquelas 4 partes que o apóstolo já falou sobre isso, o egotismo, o egoísmo, a egolatria e a egocentrismo, acho que é. Então, são 4 coisas que ele fala ali a respeito do nosso ego. Egoísmo é um ego inflamado. Então, precisamos sair desses lugares. Então, quem é que te valida? Então, nós vemos a parte da passividade. Eu até penso a respeito de quão profunda é a passividade, amados. Como ela é terrível, a passividade ela é a porta de entrada para vários tipos de demônios, porque vamos nos amoldando a uma situação, vamos ficando encolhidos. E se temos uma baixa autoestima, pior ainda, porque tudo que vão falando, porque não sabemos quem somos, porque estamos tão confusos em quem somos, que não conseguimos expressar aquilo em forma de dizer não, um lindo e sonoro e maravilhoso não, não quero, não vou, não faço. Aí nós vamos aceitando sim, sim. Isso se chama passividade, desvalor, porque não sabemos o lugar que Deus nos chamou para estar. Existe o testemunho de uma amada que ele entrou num lugar, um casamento abusivo, e um dia ela chorando diante de Deus, o Senhor falou para ela, eu nunca te preparei para estar nesse lugar de humilhação, onde o teu esposo bate em você, abusa de você, te tira do prumo, e eu dei para você, a seu respeito. E eu não estou falando, amado, de autodignidade, eu estou falando de reconhecimento de quem somos em Deus. Deus, ele tem uma humildade para nós e uma humilhação para nós, mas há um lugar para a humilhação acontecer, é debaixo da poderosa mão do Senhor, que ele a seu tempo nos exaltará. Mas às vezes permitimos que os homens nos humilhem para que não entremos debaixo da humilhação de Deus, porque os nossos ídolos ainda estão nos colocando nos lugares de humilhação. Então precisamos entender isso, que a passividade, amados, dizermos sim, sim, sim para relacionamentos abusivos, é de nossa responsabilidade e precisamos tomar posição em relação a isso. Precisamos pedir para Deus, Deus, revela para mim o senso de valor.
E ainda, confrontar com o novo de Deus. Então, o que foi falado aqui? Há um rei na cruz do Calvário, mas há uma ressurreição após a cruz. Entre nesse lugar de ressurreição. Então, há um novo de Deus para você e para mim. E o que nós vamos fazer com o novo de Deus? Nós vamos permitir que aquela palavra onde Esther se posicione e fala, então tá bom, vamos lutar, vamos fazer os decretos, vamos começar a liberar os cavaleiros do reino, vamos levando a boa notícia para todos os lugares, é isso que Deus está falando. Vamos pegar os anjos do Senhor, vamos anunciar aí que eu me levantei agora para decretar aquilo que Deus está falando a meu respeito? Ou será que vamos continuar encolhidos naquele lugar onde o adversário fala, fique aí, e nós continuamos naquele lugar, o confronto venha. Por que serve a palavra? Para nos confrontar, porque se não precisasse sermos mudados, amados do Senhor, nós seríamos salvos e Deus nos recolheria. Mas há um processo, há uma nova estrutura para nós, há uma renovação de mente para que a transformação do nosso Deus aconteça. E aí nós vamos experimentar, vamos comer, vamos ter experiência com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas muitas vezes nós não queremos isso, porque estamos arraigados naquilo que é o nosso próprio conforto, nos nossos lugares de segurança, só que na verdade são uma insegurança. Na verdade é um lugar que nós olhamos e falamos, bom, pelo menos eu tenho essa migalha, que Deus não é Deus de migalhas. E ainda que nosso Deus fosse Deus de migalha, as migalhas do Senhor nos curariam. E Deus está falando, olha, eu não quero que você se lance à mesa, aquela mulher sírio-fenícia, aos pés da mesa, aquela mulher sírio-fenícia, ela era estrangeira. Deus fez um corte na eternidade para atendê-la, porque ele falou, eu vim só para o meu povo, eu vim para a casa de Israel, eu não vim para vocês. Mas por conta da humilhação daquela mulher, ela entendeu que aquele Deus, ele era dono de todas as raças, tribos, povos, línguas e nações, e ela se humilhou e falou, tudo bem, eu entendo que a salvação vem pelos judeus, mas nós seremos alcançados. Você percebe que todas as vezes que as pessoas movem a mão de Deus, são pessoas que ultrapassaram os limites da aparência. Deus está te chamando e me chamando, ultrapasse os limites da aparência. Ultrapasse esses lugares circunstanciais da sua vida. Ultrapasse esses lugares onde as pessoas falam para você, não vai dar, e você vai falar, vai dar, e às vezes nem vai ser tão humilhante quanto nós às vezes estamos falando. Esse foi o caminho que Deus fez para mim, para que eu passasse. Pode não ser o caminho dessa profundidade de sofrimento e esse tempo todo. Deus está acelerando todas as coisas. Ele está pondo o pé no acelerador e falando, sejam acelerados, porque meus dias estão chegando. Então, às vezes, Deus tem um casamento para ser restaurado assim para você. Num processo assim profundo, maravilhoso, mas vai depender do teu posicionamento, de falar, Senhor, eu estou sendo confrontada, eu estou sendo massacrada pela tua palavra. O que é o maná? O maná é algo que é massacrado, para depois se transformar no alimento. Deus está falando para você e para mim, eu quero fazer de você uma novidade. O que é isso? É o maná de Deus, eu sou o maná de Deus. Fui moída, agora tem sabor de mel, aleluia. E nós vamos alimentar pessoas. Agora, o nosso problema é que o pilão de Deus vem, nós não queremos, nós pulamos daqui, pulamos para lá. E tem aquela musiquinha que fala, eu me remexo muito. Tem aquela musiquinha que fala isso. E a gente se remexe muito. Estou falando de bancada, eu me remexo muito. E Deus fala, vem aqui quietinha, filha, eu preciso te massacrar mesmo. Você vai virar, como dizia um pregador antigo, você vai virar um pastel. Sim, uma massa fina de pastel. Só que não queremos esse moer de Deus. E estamos atrapalhando o propósito de Deus, amados. O Senhor está falando, filhas, filhos, eu quero levantar vocês pensaradores de gerações. Um casamento destruído macula a próxima geração. Será que não conseguimos entender isso? Porque Satanás quer destruir as famílias e os casamentos para macular a próxima geração. A próxima geração sempre é o alvo de Satanás. Eu preciso fazer algo nessa geração para que a próxima geração tenha aliança comigo. Não entendemos isso. Eu preciso infernizar essa geração aqui para que a próxima faça com luz mais perversos comigo. Então eu vou mover o reino espiritual da maldade para que as pessoas que estão aqui nessa geração maculem a próxima geração, machuquem a próxima geração. Sejam filhos bastardos, sejam filhos machucados, filhos rejeitados, filhos de quase serem abortados, filhos feridos, geração ferida que geme, filhos da prostituição, filhos da fornicação, filhos de adultérios, filhos dos pecados sexuais mais descabidos,
Não estamos colocando aqui, amados, no sentido de falarmos que, ai, meu Deus, fulano fez esse pecado. Não é isso, amados, que estamos falando. Estamos falando da profundidade, da crueldade do coração humano, o qual Satanás, ele insufla a cada geração para que entre em lugares de maior perversidade, para contaminar a próxima geração. E às vezes nós achamos que o casamento é por minha causa. Eu quero ser feliz, né, pastora? Para com esse negócio. Eu quero ser feliz. Você quer ser feliz? Entre no propósito de Deus. E você vai encontrar lugares de muita felicidade. Eu tenho outro marido dentro de casa. Quando ele sai de um atendimento aqui, eu vejo o marido cantando o dia inteiro dentro de casa. Sabe por quê? Porque ele encontrou o propósito da vida dele. Enquanto isso, eu tinha uma pessoa rabugenta dentro da minha casa. Me perdoa, nunca usei esse nome para você. Mas eu tinha uma pessoa rabugenta dentro de casa. Não é? Mal resolvido, não sabia o que era a vida dele, o que eu vou fazer, o que eu faço, eu não sabia a missão. Mas agora ele sabe qual é a missão, vai cuidar de vidas, e ele está cuidando de vidas, e isso tem feito ele feliz. E aí você quer ser feliz? Vai para a vontade de Deus. Pare de ficar se mexendo, pare de dar desculpas, pare de usar máscaras. Entre no profundo e no oculto que o Senhor tem para você e para mim. Não é fácil, amados, não é fácil. Ninguém está falando aqui que é fácil. Ai, que legal, vou para a cruz. Não, amados, a carne... Amados, é preciso entender que o próprio Cristo falou para Deus, eu não quero fazer isso. Quando não falamos para Deus o que queremos, estamos sendo hipócritas. Deus está esperando que você fale o que está no teu coração. Eu não quero estar casado com esse homem. É o último fio de cabelo. Não quero, não quero, não quero. Muito ruim, Jesus. Chorar a ponto de cobrir a cabeça. Chorar a ponto de ficar destabelecida. Como é que é? Desfalecida. Não quero, não quero, não quero. E aí não contamos isso para Deus. Fazemos de conta que Deus não viu. É necessário que você abra a tua boca e fale para Ele, Senhor, eu não quero, mas o que o Senhor quer? Jesus fez isso na cruz, na cruz não, no Getsemane. E foi uma agonia tão grande de combate de vontades que ele transpirou gotas de sangue. Ele levou a sério a vontade dele. Muito a sério, para não ser hipócrita com o Pai. Então, às vezes, precisamos chegar nesse lugar onde falamos para Deus, Deus, eu não quero, mas eu tenho a ousadia de perguntar para Ti, o que o Senhor quer? Cristo já suou as gotas de sangue, as gotas de Cristo derramadas na terra já foram recolhidas, Ele já ressuscitou. E é esse poder que vai vir sobre nós para nos ajudar a fazer a vontade de Deus. Eu não estou falando para você entre de cara limpa nesse casamento, tudo estragadinho. Não estou falando para você fazer isso. Eu estou falando que é um poder maior do que a sua própria força para te ajudar a se levantar e fazer do seu casamento um lugar de graça e de poder para aqueles que vierem do seu ventre serem abençoados. Não permita que Satanás plante ninhos na tua cabeça, falando que você é precioso demais, preciosa demais, que você nem merece passar por isso. Amados, quantas vezes já ouvimos isso? Ah, eu não preciso passar por isso. Não, tem certeza? Você já esquadrinhou seu coração? Permitiu que o Espírito Santo fosse lá no profundo e no oculto do teu coração e visitasse seus lugares mais profundos de orgulho? Você tem certeza? Será que Jesus precisava passar pela cruz ou havia um propósito na cruz, no qual ele deveria derramar o seu amor sobre todos os homens? Esse é o discurso desse tempo. Então, amados, precisamos sair do discurso do tempo. Cronos, Kairos. Mas entrarmos no discurso do tempo eterno de Deus, onde Cristo falou, é necessário eu passar por isso. Você entende? Espere Cristo falar, Deus falar, para que depois venhamos a tomar a posição. E depois, você precisa querer sair desse lugar. Vamos encerrar essa primeira parte aqui, né, que vai até mágoas. Eu preciso querer sair desse lugar. Depois, eu preciso sair desse lugar. Porque só querer, amados, às vezes não vai funcionar. Sim. Você precisa querer sair, mas mais do que querer sair, você vai precisar clamar ao Senhor, Senhor, eu vou sair desse lugar. É uma decisão. O querer, às vezes, amados, é a vontade. A vontade é um lugar da alma. Agora, a decisão é outro lugar da alma. Ah, eu tenho vontade, eu quero sair, mas o que você está fazendo para sair? Eu só tenho a vontade, e às vezes ela se perde. Você precisa tomar a decisão de sair. Em nome de Jesus. Não podeis crer se buscais a glória um dos outros, diz o Senhor.
Não podeis crer se buscais a glória um dos outros, diz o Senhor. Se você está buscando a sua própria glória ou a glória do seu cônjuge, você não vai conseguir sair. Um dos passos para sair é humilhar-se, negar a si mesmo e pedir orientação do Espírito Santo. Vá ao Espírito Santo, nem por força, nem por violência, pelo meu Espírito. Você não vai sair se você não entrar na presença dele. Você não vai sair. Quem vai fazer isso por você é Deus. Você decide e ele executa. A palavra de Deus fala assim: meu é o querer, meu é o efetuar. Você vai para ele, entrega o teu pacote de vontade para ele. Como o pastor Alexandre fala, os mergulhos de Naamã. Você entrega os teus pacotes de vontade para ele. E aí você fala para ele: eu não quero mais. Mas seja feita a tua vontade. Aí ele esclarece qual é a vontade. Aí vem a tua vontade de desistir e de falar: ah, não, Senhor, a tua vontade é muito pesada. Aí você vai para a cruz do Calvário, onde o Cristo vive, ou cruz não, para o Getsemane, e você vai falar para o Senhor: seja feita a tua vontade, e no sangue de Jesus Cristo, que comprou a tua vontade e a minha, que comprou o teu poder de decidir, e o meu, você se derrama diante dele e fala: agora, por favor, estabelece a tua vontade, na vida que há no teu sangue, e Deus começa a bombar o sangue dele dentro de você, e a sua vontade vai sendo fortalecida, o seu poder de decidir vai sendo fortalecido dia após dia. E quando você vir, você já estará longe desse lugar, porque você vai ter poder, seus olhos serão abertos. Você vai decidir entre comer aquilo e o não comer aquilo. Você vai decidir entre falar aquilo e não falar aquilo. Você vai poder decidir livremente pelo Senhor. E você vai ver que vai funcionar, porque o Espírito Santo vem te dar aquela força, aquele poder de sair dos lugares das ataduras. Você vai sair, irmã Kátia, em nome de Jesus. Amém? Aí você fala para a gente encerrar. Quando, às vezes, tá aparecendo muito esse tipo de pergunta assim: como sair? O que fazer? Então, o que acontece? Nós precisamos entender, primeira coisa, que Jesus, ele é o teu Jesus. Ele tem uma saída para você que ele não teve para mim. Sim. Ele tem uma resposta para você que ele não teve para mim. Porque eu ouvi um pastor falar uma vez: aonde você não tem uma saída, ele tem mais de 1000. Sim. E isso é verdade. Porque o que ele enxerga, nós precisamos entender que a nossa inteligência, né, que fala aí que gira em torno de 10% do que nós teríamos. Então, imagina o homem com 90% a mais de inteligência, o quanto de saída a mais que ele iria ver, naturalmente. Agora, imagina o Deus que criou esse homem, o quanto ele tem de saída, de visão, o que ele está vendo. Agora, não adianta a gente falar assim, pegar uma receita de bolo, porque, de repente, até nisso não vai ficar igual. Verdade, Jesus. Porque existe a mão, 1 minuto a mais ou a menos de fogo, o seu forno é mais forte, a sua forma é torta, o seu forno é mais fraco. Aí você pega uma receita com a sua amiga e faz na sua casa, e fala assim: ah, não ficou igual ao seu. Não deu certo de ficar igual ao seu. E por que não deu certo? Porque você é diferente. A sua mão é diferente, o seu forno é diferente, até como você está por dentro é diferente. Sim. A minha mãe, por exemplo, você comia a comida dela quando ela estava com meu pai, você já sabia exatamente como ela estava por dentro. Se tivesse tudo bem com ela, era uma comida, nunca era uma comida assim, nossa, que ela nunca foi muito mas era uma comida legal. Agora, se ela tivesse azedada com meu pai, ela passava todo aquele azedume para a comida. Então, você ia comer, tava aquela bênção. Então, às vezes, a gente transfere, o emocional da gente transfere para aquilo que nós vamos fazer. Uma comida, um trabalho. Às vezes, você quebra um copo e é totalmente, né, é o jeito que você está. Você está estourando. Aquele copo quebra na sua mão ali, rela no negócio, ele espatifa por cara. E às vezes cai o outro copo lá e não quebra, o mesmo copo. Por que aquele quebrou? Porque tem uma coisa espiritual ali agindo. É nós que estamos daquela maneira. Então, precisamos entender que esse como sair, se a gente pegar lá o tanque de Betesda, por exemplo, qual era a regra para ser curado naquele lugar? Entrar nas águas quando o anjo movesse as águas. Era assim que era a cura, estava estabelecido, não tinha mais o que fazer ali. Então, ali virou uma receita.
Todo mundo que chegava ali, como que eu sou curado aqui? Entra na água, o primeiro que entrar na água, quando a água se mover, é curado. Acabou. Então, esse é o como fazer. Mas quando Jesus entra na história, como que ele fez? Ele curou o homem lá fora. O homem saiu sequíssimo, Aleluia. sem uma gota d'água. Ele não precisou entrar na água, não precisou fazer nada. Ele conversou com Jesus, Jesus pegou, curou ele, pôs ele, falou: levanta, pega suas coisas, vai embora para sua casa. E acabou. Então, existe um Jesus particular para você. Tem uma regra. Aleluia. Tem um jeito lá que está funcionando naquele lugar, mas não é o teu jeito. Jesus vai te visitar particularmente. Aleluia. Jesus vai te visitar exatamente na forma que vai resolver para você. Então, infelizmente, nós não temos essa resposta que a irmã perguntou. Como eu saio? Como eu faço? Nós temos assim: fé, humilhação, humildade, arrependimento, manter a mesma constância de como começou até terminar, ler a palavra, se expor aos ensinamentos, obedecer, vencer a rebeldia. Então, são elementos espirituais que a gente vai. Então, irmã, então fique em paz, que vai acontecer. Aleluia. Se a irmã tem feito tudo isso, agora é esperar o tempo de Deus, porque ele vai te visitar à maneira dele. Aleluia. Ele vai te visitar de uma forma que você não vai esperar, porque aquele homem nunca jamais, em tempo algum, ele esperou ser curado daquela doença que ele tinha, sem entrar naquele tanque. A esperança dele era fechada exatamente entrando naquelas águas. E havia um lamento dentro dele. Eu não consigo. Quando a água se movimenta, quando eu vou, entra outro antes de mim. Tem um lamento dentro de mim e de você, parece que sempre acontece a bênção para o outro. Parece que sempre tem alguém na nossa frente. Parece que sempre tem alguém mais rápido. Parece que as bênçãos estão alcançando e você nunca está no lugar certo. Cara, a bênção era ali. Eu estava ali, aconteceu lá. Eu fui para lá, aconteceu aqui. Aonde é a bênção? A bênção é aonde você descansar em Deus. Aleluia. E Ele vai te visitar. Amém. A saída é essa. O que nós podemos dar de certeza absoluta é que se não desistirmos, se perseverarmos, se continuarmos a crer, a buscar, a orar, a se relacionar com Deus, Ele virá. Agora, quando, aonde, que jeito, que maneira, a gente escuta testemunho de tudo quanto é jeito. É verdade, Deus. Deus fazendo coisas, fala: cara, como que aconteceu isso? Da onde saiu essa resposta? Da onde saiu isso? A pessoa está lá tomando banho, de repente vem um esclarecimento, vem um entendimento, Deus revela alguma coisa e muda a vida da pessoa para sempre. Sim. Ela não estava nem pensando em nada, estava só tomando banho. Ela estava só fazendo o almoço, ela estava só lavando uma roupa. Mas, de repente, porque tem um acúmulo de clamor diante de Deus, havia um acúmulo de clamor daquele homem. Imagina a dor que aquele homem teve para atrair Jesus pessoalmente. Aleluia. Imagina o sofrimento que ele expressou no mundo espiritual para ter um imã tão forte de puxar Jesus pessoalmente. Há um imã na tua vida de dor, de sofrimento, e você vai puxar Jesus para a tua vida. Aleluia. Você vai fazer com que ele te atenda pessoalmente. Fique em paz. Porque aquele homem estava ali sendo humilhado, sendo escarnecido, zombado. E as pessoas olhavam para ele e falavam assim: sabe quando você vai entrar nisso daí? Você é paralítico. O cego vai entrar primeiro que você. Um cego é melhor que você. Porque nós estamos olhando e falando assim: cara, eu enxergo. Mas o cego, ele tem movimento, ele entra antes de mim no tanque. Ele ouve. Então, ele ouve e ele entra. Ouvido mais aguçado. Ele vai lá e entra. O outro não tem movimento. Então, às vezes você está sem movimento. E um monte de gente com defeito, porque ali só tinha gente com defeito. Ali só tinha gente com problema, ali só tinha doente de todas as sortes. Mas existiam pessoas mais rápidas no processo, que não tinha a limitação física que aquele homem tinha. Mas a limitação física que ele expressava não o impediu de ter uma expressão espiritual para atrair Jesus pessoalmente. Ele só teve essa experiência. Essa experiência é única, está registrada lá na palavra. Essa experiência que você vai ter, ela é para você. Aleluia. O que você está gerando no reino espiritual vai atrair a presença dele para você. Aleluia. No momento que você fala: uau, o senhor veio aqui só por causa minha? Aleluia, Jesus. O senhor veio aqui só para fazer isso por mim? Acabou o tempo do sofrimento, filho, vamos embora. Aleluia. Não precisa entrar na água, eu sou essa água. Aleluia. Não precisa esperar o anjo se movimentar, eu já movimentei o céu a teu favor, vamos embora. Aleluia. Vamos embora, acabou.
Então, o que nós temos que fazer? Continuar, perseverar, buscar, se entregar a isso, que Deus vai completar essa obra. Eu creio nisso. Amém? Esse dia Amém. nós fizemos um atendimento muito extenso. E aí depois veio justamente, e agora, o que eu faço? Vai buscar Deus. Vai pôr as coisas em prática. Não tem aí o pirilim-pim-pim dela. Não tem a Dini é um gênio, para quem é mais velho aí que assistiu. Não Velho. existe, a Dini é um gênio. Né? Aladim, faça o seu pedido. Remova isso. Princípios espirituais aplicados trarão resultados de acordo com isso. É Amém. isso que nós temos disponível. Amém? Amém. Quebra seus princípios errados, estabelece os princípios certos e o resultado é inevitável, não tem como dar errado. Amém, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não li ainda. Não li não, querida. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados. Pai, Sim, Jesus. em nome de Jesus. Senhor, visita cada vida agora, Pai Em querido, que nome de tem passado por Jesus. problemas tão fortes de orfandade, Senhor. Porque às vezes, ó Rei da Glória, não sabemos quem nos aprova, não Sim, sabemos quem Jesus. nos valida, não sabemos que temos um Pai no céu que é por nós, não sabemos que o preço que Ele pagou foi enviando o Teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós, e que Ele agora está vivo. Sim, Ele não Jesus. ficou na morte, Pai. Então ajuda-nos a ficar nessa aprovação que Tu tens, na Em ressurreição do nome de próprio Cristo, Jesus. disseste, olha, o céu agora está aberto ao novo e vivo caminho. Glória a E Deus. vocês, desse lugar, vocês podem reger a vida de vocês podem liberar decretos, vocês podem fazer com autoridade com que o adversário fique novamente debaixo dos pés de vocês. Vocês podem ter governo, vocês podem se multiplicar, vocês podem ter autoridade sobre as aves do céu, sobre os Sim, peixes no Jesus. mar, sobre tudo aquilo que está na terra, rasteja na terra. Tu estás falando de uma autoridade completa e restrita em todos os ambientes espirituais, Em papai. nome de Jesus. Então nos ajuda a sermos regidos por aquilo que tu dizes que somos, ó Pai. Temos entendido, ó Rei da Glória, que tu dizes que somos filhos amados em quem tu tens prazer, Senhor, e queremos andar assim. Ensina-nos a viver a aprovação de Deus e sairmos dos lugares das idolatrias. Papai, lendo ali o livro de 1 João, Senhor, ele fala, guardai-vos das imitações. E em um lugar fala, guardai-vos dos ídolos. Meu Deus, e os ídolos estão dentro do nosso coração. Mas ali, João, tem toda a extensão do seu livro falando de amor, falando do resgate, falando daquilo que tu fizeste, da vitória sobre Satanás, seus demônios, da vitória sobre o mundo e tudo que o mundo contém, meu Pai. Que é porque, ó Rei da Glória, quando sabemos que o Senhor nos ama, nos disseste, Ele nos amou primeiro, e o amor lança fora todo medo. Nós saímos desses lugares abismais, de tanta dor, de tanto sofrimento, e podemos ser quem somos, porque é na tua opinião que somos pautados, ó Deus. Então vem, Pai querido, vai removendo a religiosidade, vai removendo o centro, de sermos o centro da nossa própria vida, vai tirando de nós a idolatria, vai tirando de nós tudo aquilo que exaltamos no lugar da tua voz, da tua palavra, do teu mover, do teu agir. Visita-nos, ó Rei da Glória, e dá-nos essa entrada, ó Rei, de tu seres a água que veio nos visitar, a água viva que veio nos visitar. Não no lugar, não do jeito que pensamos, ó Rei da Glória, mas da maneira que tu quiseste vir, para nos arrancar das nossas paralisias, por mais profundas e demoradas que fossem. Aquele homem estava naquele lugar, paralítico, há 38 anos, ó Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, vem e faz a tua obra em nós. Queremos sair de toda paralisia, de toda pasmaceira, de toda passividade. Ajuda-nos a recebermos o confronto da tua palavra e optarmos por ela em obediência e sairmos dos lugares da feitiçaria, da rebelião, da manipulação da rebelião, em nome de Jesus, para teu louvor, para tua honra, para a tua glória. O Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Amém. Graças a Deus. Até amanhã, em nome de Jesus, tendo em vista isso, não falamos quase nada, não vamos mais terminar essa semana. Amém? Verdade. Amém. Shalom, Deus abençoe. Até Shalom. amanhã. Até amanhã. Deus abençoe.